A história da aviação no Brasil é uma trajetória marcada pela coragem, inovação e progresso, mas também por desafios e lições intensamente aprendidas. Em cada voo, desde os primeiros aviões a cruzarem os céus brasileiros até as modernas aeronaves que hoje ligam o país ao mundo, a busca pela segurança esteve sempre presente, evoluindo com o passar dos anos. No entanto, o caminho para a segurança que conhecemos hoje foi construído muitas vezes com o sacrifício de tripulações, passageiros e equipes em solo, que enfrentaram de forma inesperada os riscos e as incertezas dos céus. Por trás de cada acidente e incidente registrado no banco de dados do Aeromuseu, há uma história de dor, aprendizado e, sobretudo, transformação. Este documentário é um tributo à memória das vidas que foram perdidas e uma homenagem àqueles que trabalharam incansavelmente para transformar tragédias em avanços significativos. É uma linha do tempo que conecta episódios marcantes aos contextos históricos, políticos e tecnológicos de cada época. Revisamos esses eventos com o respeito e o compromisso de compreender e honrar o legado que eles nos deixaram. Ao longo de cada episódio, exploraremos como cada ocorrência foi cuidadosamente analisada, como regulamentações foram reformuladas, como novas tecnologias e protocolos nasceram para que o céu se tornasse um espaço cada vez mais seguro. A cada acidente superado, a aviação brasileira encontrou uma nova oportunidade de se reinventar, de elevar ainda mais seus padrões e de promover uma cultura da segurança. Esse documentário não é apenas um registro histórico, mas uma jornada de aprendizado e reconhecimento aos pioneiros de segurança aérea, aos profissionais que enfrentam tragédias e, sobretudo, às vítimas e suas famílias, que jamais serão esquecidas. Convidamos você a acompanhar essa história com o respeito e a admiração que ela merece, porque a segurança que conhecemos hoje é o legado que eles deixaram para o futuro. A aviação comercial, tal como a conhecemos hoje, começou a se desenhar em 1º de janeiro de 1914, com o primeiro voo de passageiros da St. Petersburg Tampa Airboat Line, nos Estados Unidos. Até então, os aviões eram vistos principalmente como veículos para o transporte de correio e cargas, mas foi com o início da Primeira Guerra Mundial, também em 1914, que as aeronaves começaram a ganhar um papel mais significativo, ampliando seu uso para o transporte militar e logístico a nível internacional. Após o término da guerra em 1918, esse novo cenário trouxe à tona uma questão urgente e complexa: a soberania sobre o espaço aéreo. O uso das aeronaves para além das fronteiras nacionais levantou debates até então inéditos. Quem teria autoridade sobre o espaço aéreo que sobrevoavam? Como garantir que os céus, agora compartilhados por aeronaves de diferentes países, seriam um ambiente seguro e regulado? Foi para responder a esses desafios que, em 1919, líderes de várias nações se reuniram na Convenção de Paris, onde nasceu a primeira iniciativa para regulamentar a navegação aérea internacional. A Convenção estabeleceu princípios fundamentais para a aviação, como a soberania absoluta de cada nação sobre seu espaço aéreo e o direito de impor regras que protegessem essa soberania. Além disso, as nações signatárias comprometeram-se a garantir que, dentro de suas jurisdições, as aeronaves estrangeiras fossem tratadas de forma justa e equitativa, mantendo um equilíbrio entre a liberdade de voar e a segurança de suas fronteiras. Outro ponto crucial da Convenção foi o reconhecimento da nacionalidade das aeronaves, a necessidade de que cada aeronave fosse registrada em um país, adotando a nacionalidade desse Estado. O Brasil, que foi um dos signatários da Convenção de Paris, desde então passou a integrar esse esforço internacional, comprometendo-se com a regulamentação e a segurança do espaço aéreo, que se tornariam pilares da aviação mundial. Esses marcos históricos estabeleceram as bases para a aviação civil e comercial moderna, proporcionando um ambiente que, apesar de ainda em construção, era mais seguro e organizado.
No Brasil, as diretrizes estabelecidas na Convenção de Paris viriam a moldar a maneira como o país regulava seu espaço aéreo e garantiam uma nova fase de integração aos céus globais. Para compreender a evolução da aviação comercial no Brasil, é essencial conhecer um dos principais desdobramentos da Convenção de Paris de 1919. A introdução das marcas de nacionalidade e matrícula das aeronaves. Esse sistema surgiu da necessidade de tratar as aeronaves como unidades móveis de telecomunicação, já que suas comunicações ar-terra eram realizadas via rádio. Para que cada aeronave pudesse ser identificada de maneira única, a Convenção determinou que cada país fossem atribuídos códigos de nacionalidade e matrícula específicos, um registro que serviria como identidade da aeronave. A Convenção de Paris estabeleceu que esses registros consistiriam em blocos de 5 caracteres formados por uma combinação de marcas de nacionalidades e dígitos de matrícula. O Brasil foi designado com um conjunto de identificações iniciando com PPA e terminando com PYZ, o que permitia a criação de uma grande variedade de combinações para identificar suas aeronaves. Assim, marcas de nacionalidade como PP, PQ, PR e outras, seguidas por códigos de 3 letras, de AAA a ZZZ, passaram a compor o Sistema de Identificação Brasileiro. Com isso nasceu o RAB, Registro Aeronáutico Brasileiro, responsável pelo registro oficial das aeronaves no país. No entanto, esta implementação das regras internacionais nem sempre era imediata. A adoção gradual dos padrões internacionais permitia que os países ajustassem suas práticas de acordo com as suas necessidades específicas. No caso do Brasil, foram adotadas adaptações iniciais que se afastavam levemente do padrão internacional da Convenção de Paris. O país adotou por usar apenas a letra P como marca de nacionalidade, ao invés dos blocos PP a PY, estabelecido pela Convenção. E nas marcas de matrícula foi escolhida a letra inicial B para todas as matrículas, um possível aceno a Brasil. Um exemplo histórico desse modelo foi o registro P-BAAA no hidroavião Dornier Wal Atlântico, a primeira aeronave da Varig, e também a primeira a ser registrada oficialmente no RAB. Esse sistema inicial foi ajustado anos depois, quando as normas internacionais de radiotelegrafia foram ratificadas nas conferências de Washington, em 1927, e de Madrid, em 1932. A partir de então, o Brasil passou a adotar integralmente o modelo internacional, utilizando inicialmente as marcas de nacionalidade PP, seguido de 3 letras das marcas de matrícula, atendendo aos requisitos padronizados mundialmente. No Brasil, considerava-se que a primeira letra da matrícula normalmente identificaria o operador da aeronave. Essas mudanças no registro das aeronaves marcam uma fase importante na aviação brasileira, onde o alinhamento com padrões internacionais trouxe maior segurança e controle sobre o tráfego aéreo. Neste documentário, vamos nos concentrar exclusivamente na aviação comercial no Brasil, deixando de lado as operações da aviação militar e a aviação em geral. Nossa jornada passa então pelo momento em que a aviação deixou de ser apenas uma promessa para se transformar em uma realidade comercial no país. No início dos anos 1920, o Brasil se tornou um destino estratégico para fabricantes de aeronaves europeus e americanos, que viam na vasta extensão territorial do país um enorme potencial para o transporte aéreo. Fabricantes como Junkers, Dornier e Sikorsky realizaram demonstrações no Brasil com campanhas cuidadosamente planejadas para exibir suas aeronaves e atrair o interesse de investidores e empresas locais. Esses voos de demonstração não apenas mostravam a capacidade dos aviões de cruzarem longas distâncias e enfrentarem condições adversas, mas também incentivavam a ideia de uma nova forma de mobilidade, rápida, direta e conectando locais antes separados por difíceis jornadas terrestres. Assim, começava a se desenhar o setor do transporte aéreo no Brasil, com voos de prospecção, raids aéreos e voos de demonstração que visavam provar a viabilidade da aviação comercial.
E é justamente neste período inicial que surgem os primeiros eventos de relevo na história dos incidentes e acidentes aéreos do país. Ainda que fossem tempos de entusiasmo e inovação, esses anos iniciais também trouxeram à tona os desafios técnicos e operacionais que seriam fundamentais para o desenvolvimento de uma aviação segura e confiável. Cada acidente, cada problema enfrentado contribuía para refinar os processos, aperfeiçoar a tecnologia e conscientizar operadores e autoridades sobre a importância de segurança de voo. Esses eventos marcam o início de uma longa trajetória de aprendizado e evolução. Ao revisitar muitos deles neste documentário, buscamos não apenas contar a história, mas também entender como esses primeiros passos e tropeços moldaram a aviação comercial que conhecemos hoje no Brasil. O primeiro acidente registrado com um avião comercial no Brasil nos leva ao dia 17 de março de 1923, em uma época que o transporte aéreo ainda dava seus primeiros passos no país. O evento envolveu uma aeronave Junkers F-13, hidroavião fabricado na Alemanha, projetado especialmente para voos comerciais. A aeronave era parte de uma campanha de demonstração na América do Sul, promovida pela própria Junkers, o Ride Aéreo Havana-Buenos Aires, cujo objetivo era despertar o interesse das operadoras locais para essa nova forma de transporte. Um avião com matrícula alemã D-217 havia decolado de Albina, no Suriname, com destino a Macapá, no Brasil. O voo seguia conforme o planejado até que, ao cruzar a fronteira entre a Guiana Francesa e o Brasil, a tripulação encontrou uma inesperada mudança meteorológica, com condições de tempo adversas e sem equipamentos modernos de navegação ou previsão do tempo. O piloto Drewski decidiu fazer um pouso de emergência no rio Oiapoque, próximo da cidade brasileira do mesmo nome. Em circunstâncias que permanecem desconhecidas, a aeronave perdeu o controle e se acidentou no rio. O impacto foi fatal para o mecânico Tio, que infelizmente perdeu a vida, e o piloto Drewski sobreviveu, mas ficou gravemente ferido, sendo resgatado horas depois. Esse trágico evento foi um marco na história da aviação comercial no Brasil, revelando os perigos e incertezas enfrentados pelos pioneiros que desbravavam nossos céus. Ele também nos lembra das limitações tecnológicas da época, em que pousos de emergência, sem as infraestruturas de segurança que conhecemos hoje, era uma manobra de alto risco. Alguns meses após o primeiro acidente envolvendo o Junkers F-13, a história se repetiria de forma ainda mais trágica. Em 25 de junho de 1923, outra aeronave Junkers F-13, identificada como D-213 e batizada como Birkhan, decolava das águas do rio Jaguaribe, em Aracati, Ceará. A tripulação, composta pelo piloto Hermann Müller e o mecânico Werner Junkers, sobrinho do fundador da empresa, estava realizando voos de demonstração pela América do Sul, uma campanha ambiciosa para apresentar o Junkers F-13 ao mercado local. Minutos após a decolagem, enquanto ganhava altura, o motor da aeronave falhou inesperadamente. Com pouca altitude e sem tempo para reagir adequadamente, o hidroavião entrou em stall, perdendo sustentação e caindo bruscamente. O impacto foi fatal para ambos os tripulantes. O Birkham, que representava a inovação e a promessa de uma nova era para o transporte aéreo, terminou em destroços, marcando outro triste capítulo na busca pela viabilização da aviação comercial. Esse acidente trouxe à tona a realidade dos riscos envolvidos nos voos experimentais, em especial para aeronaves ainda em fase de testes intensivos e sem as tecnologias de segurança e manutenção preditiva que temos hoje. A perda de Hermann Müller e Werner Junkers evidencia o preço elevado pago pelos pioneiros da aviação e expõe as vulnerabilidades que as primeiras tripulações enfrentavam ao se aventurarem pelo desconhecido. Cada um desses eventos moldou a compreensão sobre segurança, levando à criação de melhores padrões e protocolos.
Neste início dos anos 1920, a aviação comercial começava a ganhar fôlego na América Latina, e a aliança entre a empresa alemã Deutsche Aerollloyd e a companhia colombiana Skadta foi um marco importante neste processo. Em 5 de maio de 1924, nasceu a parceria denominada Condor Syndicate, voltada para conectar a Colômbia e outros países da América Central aos Estados Unidos, enquanto estabelecia as bases para um futuro serviço transatlântico que ligaria a América do Sul à Alemanha. Essa parceria visava não apenas fomentar o transporte aéreo, mas também promover a venda de aeronaves e equipamentos fabricados na Alemanha, além de serviços de manutenção. Embora os planos iniciais tenham falhado em função da resistência das autoridades americanas, esse fracasso se tornou uma oportunidade para a Aerollloyd implementar os seus próprios planos. Em 17 de novembro de 1926, uma missão comercial organizada pela Condor Syndicate, liderada por Fritz W. Hammer, engenheiro e diretor-geral da empresa, partiu de Buenos Aires com destino ao Brasil. A bordo estavam figuras ilustres como o ex-chanceler alemão Dr. Hans Luther. Essa iniciativa, fortemente subsidiada pelo governo alemão, buscava atrair o interesse do Brasil para a aviação comercial. O voo, que chegou ao Rio de Janeiro em 27 de novembro de 1926 e continuou até Florianópolis no início de 1927, teve grande sucesso, levando a uma autorização provisória de 1 ano para o Condor Syndicate operar serviços aéreos no Brasil. Esse foi um passo fundamental para o início das operações regulares da aviação comercial no país e pavimentou o caminho para o estabelecimento de uma infraestrutura aérea que permitia ao Brasil integrar-se ao mercado de transporte aéreo. Em 7 de maio de 1927, um marco importante para a aviação brasileira, ganhava forma a fundação da Sociedade Anônima Empresa de Aviação Aérea Rio-Grandense, ou simplesmente Varig. A primeira companhia aérea nacional do Brasil nasceu em Porto Alegre, fruto da visão pioneira de Otto Ernst Meyer-Labastide, condecorado aviador alemão da Primeira Guerra Mundial. Otto imigrara para o Brasil em 1921 e logo percebeu a urgência de integrar um país de dimensões continentais através dos céus. A Varig surgia como um desdobramento da Condor Syndicate, que também deu origem ao Sindicato Condor Limitada. Esse vínculo compartilhado com o Condor Syndicate uniu as histórias das duas companhias, que, embora fossem independentes, operaram em colaboração e expandiram a presença da aviação comercial no Brasil. A história do Sindicato Condor Limitada começa com um forte vínculo alemão e tem suas origens em 1º de dezembro de 1927, no Rio de Janeiro. A empresa surgiu da parceria entre influentes figuras alemãs e brasileiras, incluindo 3 ex-diretores da Condor Syndicate, alemão, liderados por Fritz W. Hammer, e o brasileiro Conde Pereira Carneiro, proprietário do Jornal do Brasil e de uma companhia de navegação. Durante essa fase inicial, que durou até 1943, a empresa manteve nomes como Sindicato Condor Limitada e depois Serviços Aéreos Condor Limitada, sempre com a marca da influência alemã na sua gestão de operações. O Sindicato Condor é visto como um herdeiro direto do Condor Syndicate, refletindo a intenção dos fundadores em trazer tecnologia e experiência de aviação alemã para o Brasil. A regulamentação da aviação civil é um reflexo do compromisso global com a segurança e a cooperação no setor aéreo. Cada passo dado nesse processo tem como objetivo fortalecer o sistema de aviação, garantindo que as operações sejam cada vez mais seguras e eficientes. Nestes primeiros anos da aviação no Brasil, as atividades eram controladas pelo Ministério da Aviação e Obras Públicas. Foi nesse contexto que Victor Konder, um dos grandes entusiastas e incentivadores da aviação no país, teve um papel fundamental. Comandando o Ministério entre 1926 e 1930, durante o governo de Washington Luiz, Konder foi peça-chave na implementação de políticas que ajudaram a alavancar a aviação civil no Brasil, colocando o país num caminho de modernização e integração com as normas internacionais da aviação. No dia 25 de maio de 1927,
um novo evento da aviação comercial brasileira se desenrolava nas águas do Rio de Janeiro. Na ocasião, o Junkers G-24, registrado como PBABA e batizado de Ipiranga pela primeira-dama do Brasil, esposa do presidente Washington Luiz, foi o centro das atenções de uma cerimônia realizada na Ponta do Galeão. O evento, que celebrava o início oficial das operações da empresa Condor Syndicate no Brasil, contou com voos panorâmicos, permitindo que autoridades e convidados vissem a cidade de uma nova perspectiva, a partir do céu. Entretanto, esse dia histórico também seria marcado por um incidente. O primeiro registrado com uma aeronave com marcas de nacionalidade e matrícula brasileiras. Durante uma manobra, na água, após o pouso, o Ipiranga abarroou um poste localizado no pier de atracação na Ponta do Calabouço, local onde, anos mais tarde, seria construído o aeroporto Santos Dumont. O acidente causou apenas danos materiais. Em 11 de fevereiro de 1928, o hidroavião Dornier Wal PBA-DA, conhecido como Bartolomeu de Guzmão, fazia parte da crescente frota do sindicato Condor. Este dia, no entanto, ficaria marcado por um acidente que atraiu a atenção de toda a cidade de Santos. Segundo o relato do jornal O Estado de São Paulo, por volta das 19 horas, um zumbido característico de hélices rompeu a tranquilidade do céu, anunciando a chegada do Bartolomeu de Guzmão, que pousou nas águas do estuário, trazendo a bordo o Dr. Victor Konder, ministro da Aviação, e sua comitiva. Após desembarcarem, os passageiros seguiram para a cidade, enquanto o hidroavião permanecia balançando suavemente sobre as águas, uma cena comum. Às 21 horas, o mecânico Franz Rabey dirigiu-se ao avião com uma lanterna para prepará-lo para a próxima viagem, que o levaria ao Rio de Janeiro na manhã seguinte. Infelizmente, durante a manutenção, um descuido fez com que a lanterna causasse um incêndio, que rapidamente se espalhou para os tanques de gasolina. O som do estampido ressoou pelo ar, seguido por uma chama que se ergueu, alertando a população. A multidão correu em direção ao local, mas os esforços para controlar o incêndio foram em vão. Em questão de minutos, o Bartolomeu de Guzmão se transformou num monte de ferro retorcido, fumegante, e deixando para trás o que deveria ter sido um símbolo da inovação e progresso. Apesar da gravidade do acidente, infelizmente não houve vítimas. O mecânico Franz Rabey sofreu apenas queimaduras leves nas mãos e nos pés enquanto tentava salvar a aeronave das chamas. Contudo, a tragédia despertou grande curiosidade na população de Santos, que se aglomerou na ponta da praia para ver os restos do hidroavião. Esse evento ilustra não apenas os riscos da aviação em seus primórdios, mas também a importância da segurança nas operações aéreas. O Bartolomeu de Guzmão, o mais novo membro da frota Condor Syndicate, tinha realizado apenas sua terceira viagem, antes de se tornar um símbolo trágico de um aprendizado necessário para o futuro da aviação comercial no Brasil. Este foi o primeiro acidente com perda total material de um avião com marcas de nacionalidade e matrícula brasileiras. Em 9 de maio de 1928, o hidroavião PBAEA, um Junkers W-33B, estava em uma missão de transporte entre Porto Alegre e o Rio de Janeiro. Contudo, a aviação, apesar de seus avanços significativos, continuava a apresentar riscos consideráveis. Eis o relato do jornal O Farol de Santa Catarina, que ilustra bem essa realidade. Na edição do dia 11 de maio, o diário trouxe à tona um acidente grave. O hidroavião W-33, ao se aproximar do distrito de Ribeirão, hoje Ribeirão da Ilha, sofreu uma falha nos comandos, resultando em uma amerrissagem abrupta nas águas do mar. Os únicos tripulantes a bordo, o piloto Pashken e o seu mecânico, enfrentaram momentos de desespero enquanto o avião descia em alta velocidade. Por sorte, ambos conseguiram emergir das águas e nadar até a costa, onde foram acolhidos carinhosamente pelos moradores da região. A solidariedade local foi um alívio em meio ao desespero, mostrando o espírito humano diante da adversidade. Embora o acidente tenha gerado um susto, o hidroavião estava assegurado, permitindo que a empresa lidasse com as perdas materiais. Em 3 de dezembro de 1928, o hidroavião Dornier Wal PBACA, conhecido como Santos Dumont,
deveria ter sido um símbolo da celebração e progresso. Naquele dia, a cidade do Rio de Janeiro estava em festa, recebendo com entusiasmo um dos maiores ícones da aviação brasileira, nada menos que Alberto Santos Dumont, que chegava da Europa. No entanto, a alegria rapidamente se transformou em um luto com um trágico acidente que abalaria a nação. Por volta das 18 horas, o Santos Dumont decolou com membros da comissão encarregada de recepcionar o navio Cap Arcona, que trazia o grande inventor de volta ao Brasil. O hidroavião ganhou altitude e se afastou da barra para sondar se o navio alemão se aproximava. Minutos depois, o Santos Dumont regressava à Bahia a uma altura de cerca de 300 metros, numa missão que deveria ser triunfante. Contudo, enquanto passava atrás das Ilhas das Cobras, um outro Dornier Wall da mesma empresa, o Guanabara PBAIA, seguia em rumo convergente. Em uma manobra rápida para evitar uma colisão, o piloto do Santos Dumont fez uma curva brusca, resultando em uma falha estrutural. O que seguiu foi um desastre de consequências devastadoras. O avião entrou em um parafuso, perdendo o controle. E em questão de segundos, em queda livre, como um pássaro ferido, submergiu nas águas perto da Ilha das Enxadas, no Parcel das Feiticeiras. A tragédia levou consigo não apenas a aeronave, mas também a vida de renomados passageiros, entre eles, figuras de destaque na sociedade brasileira. O acidente não apenas manchou um dia de celebração, mas também deixou uma marca indelével na memória coletiva do povo brasileiro. Alberto Santos Dumont testemunhou o acidente, o que contribuiu ainda mais para a deterioração de sua já frágil saúde mental. As comemorações para celebrar sua chegada foram canceladas. O comandante do PBACA era o comandante Pasken, o mesmo do acidente com o PBAEA, perto de Florianópolis. Este foi o primeiro acidente com vítimas de uma aeronave com marcas de nacionalidade e matrícula brasileiras. As primeiras iniciativas para a investigação sistêmica de acidentes aeronáuticos começaram a surgir na década de 1920. A aviação ainda era uma indústria emergente e cada voo trazia grandes desafios. Nos Estados Unidos, em 1928, foi criado o Comitê Consultivo Nacional para a Aeronáutica, o NACA, que desenvolveu os primeiros procedimentos formais para análise de acidentes aéreos. Estes procedimentos iniciais exigiam que os investigadores analisassem as causas imediatas e os fatores subjacentes, com o objetivo de entender o que aconteceu e, principalmente, atribuir a culpa pelo evento. No Brasil, sem uma estrutura formal, as investigações de acidentes eram conduzidas de forma ad hoc, ou seja, sem padrões estabelecidos e geralmente pelas próprias companhias aéreas. Esses procedimentos iniciais foram o ponto de partida para o desenvolvimento de uma estrutura de segurança mais robusta e organizada, que viria a se consolidar nas décadas seguintes. No dia 3 de fevereiro de 1929, um voo panorâmico sobre a cidade de Torres, no litoral sul do Brasil, por pouco não terminou em tragédia. O hidroavião FBA-FA, um Junkers F-13, batizado como Bandeirante, pilotado pelo comandante Gerhard, sobrevoava a região com 3 passageiros a bordo. Porém, em uma manobra inesperada, o avião se chocou contra os fios do telégrafo sobre o rio Mampituba e quase submergiu. Embora o impacto tenha causado um susto significativo, todos a bordo saíram ilesos, escapando apenas com um banho forçado nas águas do Mampituba. O Junkers F-13 sofreu danos estruturais e precisou ser transportado por caminhão até Porto Alegre para manutenção. Em 28 de maio de 1929, o Junkers F-13 PBAJA Iguaçu, a aeronave do sindicato Condor, enfrentou um desafio inesperado, enquanto realizava um voo para a Varig. Durante o trajeto entre Pelotas e Porto Alegre, o avião precisou realizar um pouso de emergência nas proximidades da Barra do Ribeiro. Apesar do imprevisto, tanto os passageiros quanto os tripulantes saíram ilesos
e todas as malas postais e bagagens foram cuidadosamente recuperadas, sem que houvesse qualquer perda ou dano significativo. No rigoroso inverno de 1929, o hidroavião PE-BAGA, conhecido como Blumenau, um Junkers F-13 do Sindicato Condor, enfrentou um dos acidentes mais emblemáticos da época. Pilotos experientes Gunther Suster e Walter Matias estavam encarregados de transportar malas postais e carga entre Pelotas e Porto Alegre, mas, após apenas 30 minutos de voo, uma pane no motor obrigou-os a realizar um pouso de emergência na Lagoa do Graxaim, próximo da Lagoa dos Patos. Sem sistema de radiocomunicação, os pilotos lançaram âncora e, sem outra alternativa, planejavam como sair em busca de ajuda. Ao anoitecer, amarraram o hidroavião a uma árvore e tentaram resistir ao frio intenso da madrugada. Quando a manhã finalmente chegou, decidiram percorrer as margens da lagoa e, por volta das 13 horas, chegaram a um rancho onde um morador desconfiado lhes ofereceu comida e prometeu buscar ajuda. O bilhete dos pilotos com a notícia do evento e da localização do Blumenau levou mais de um dia para chegar a Porto Alegre, e logo uma equipe de resgate foi mobilizada. Um rebocador foi enviado à Lagoa do Graxaim, onde o avião foi finalmente encontrado, e ao constatar a ausência dos pilotos, foi rebocado de volta a Porto Alegre. Em uma inesperada reviravolta, Suster, Matias, retornaram ao local da aterrissagem apenas para descobrir que a aeronave havia sido removida, forçando-os a empreender mais uma longa jornada de volta. 2 dias depois, eles finalmente reencontraram o Blumenau na Ilha Grande dos Marinheiros, em Porto Alegre, na estação de hidros da Varig, em segurança. A dedicação dos pilotos, combinada com a organização do resgate, destaca os desafios enfrentados para manter a aviação ativa e confiável no Brasil daquela época. Para evitar a interrupção dos serviços, o Blumenau, do Sindicato Condor, havia sido emprestado à Varig, cuja frota estava em revisão, demonstrando a colaboração entre as companhias aéreas para assegurar a continuidade dos serviços postais e comerciais, essenciais para a região. No final da década de 1920, a aviação comercial sul-americana dava novos passos com a fundação da New York, Rio and Buenos Aires Line, a NYRBA. Criada pelo coronel Ralph O'Neill, a companhia aérea logo se destacou ao operar voos regulares entre Buenos Aires, Montevidéu e Santiago. Mas para expandir as operações no Brasil, a legislação exigia que as empresas estrangeiras estabelecessem subsidiárias locais, em uma medida que visava proteger a competitividade e promover o crescimento das companhias nacionais. Seguindo esta política, em 15 de outubro de 1929, O'Neill fundou a NYRBA do Brasil, que recebeu permissão para operar em território brasileiro. Entretanto, poucos dias depois, o mundo testemunhou o início de um dos períodos econômicos mais sombrios da história moderna, a Grande Depressão. Em 24 de outubro de 1929, conhecido como a Quinta-feira Negra, a Bolsa de Valores de Nova York despencou, dando início a uma crise que abalou economias em todo o mundo. No período entre 1929 e 1932, o Produto Interno Bruto Mundial sofreu uma queda de 15%, e milhões de pessoas perdendo empregos e poupanças. Com a crise econômica, muitas empresas e indústrias foram forçadas a fechar as portas, levando a taxa de desemprego sem precedentes. Ao longo deste primeiro episódio, vimos o nascimento da aviação comercial brasileira, impulsionada pela união de ideias, esforços e tecnologias internacionais. Desde os primeiros voos de demonstração até a operação contínua de companhias como a Varig e o Sindicato Condor. Esses anos marcaram o início de uma jornada desafiadora e visionária, que conectou regiões, aproximou distâncias e despertava a confiança no transporte aéreo para passageiros e cargas. Entre sucessos e contratempos, como os acidentes e incidentes pioneiros que pontuaram o caminho, cada experiência trouxe aprendizados valiosos e aprimoramentos na segurança e confiabilidade das operações. Assim, este período dos anos de 1920
estabeleceu as bases do que seria uma história de inovação e desenvolvimento para a aviação brasileira. No próximo episódio, embarcaremos nos anos de 1930, uma década que trará novos desafios e mudanças significativas para a aviação no Brasil. Vamos explorar como a indústria se adaptou a transformações políticas e tecnológicas, moldando o que viria a ser o futuro da aviação comercial no país. Continue conosco nessa viagem pela história da aviação no Brasil, onde cada turbulência e cada conquista nos guiam rumo a um céu mais seguro.